Continuidade o que nós estávamos falando na última aula. Além disso, Erickson ele acredita que Deus seria justo em condenar os que nunca ouviram o Evangelho em sentido pleno e formal, uma vez que ninguém seria completamente privado de oportunidades. Para ele, todos conheceram a Deus. Se não o perceberam de forma efetiva, é porque suprimiram a verdade. Logo, todos seriam responsáveis diante de Deus. Inclusive a igreja cristã no seu labor missionário, uma vez que ninguém seria inocente. Para o teólogo, esta revelação geral serviria ainda para explicar o fenômeno mundial da religião. Segundo Erickson, todas as pessoas são religiosas, porque todas teriam algum conhecimento de Deus. O que as teria levado, de acordo com Miller J. Erickson, o advento das religiões, que nada mais seriam, segundo o autor, e nós vamos ver ao longo do nosso curso de Ciências da Religião se isso é verdade ou não, distorções da verdadeira religião bíblica. É justamente em cima do fenômeno religioso entre os povos pré-cristãos que nós iremos analisar as implicações da revelação universal de Deus. Bom, como diria Ervan Pritchard, basta para estas notas introdutórias que foram necessárias antes de embarcarmos na nossa viagem rumo ao oceano do pensamento do passado. Em segundo lugar, quero falar sobre a antiguidade no Oriente Médio, pois é mais ou menos sobre essas civilizações que nós iremos tratar ao longo deste curso. Para realizar nossa fundamentação teórica, optamos por realizar uma revisão da literatura científica acerca deste tema abordado, utilizando através de citações diretas e indiretas alguns clássicos das ciências da religião como argumentos de autoridade, ao longo do nosso discurso, que nos possibilitem uma maior sistematização dos conceitos a serem explanados, uma vez que, como diria Grechard, antes de divulgar opiniões e presunções é preciso esclarecer a sua linguagem conceitual. José de Arruda e Nelson Piletti, ao descreverem o surgimento das grandes civilizações em algumas regiões da Europa, da Ásia e da África, declaram que foi o desenvolvimento da agricultura e posteriormente do comércio por volta do ano 4000 a.C. que elas teriam se formado, se aproveitando da proximidade dos grandes rios. Estes povos se favoreceram da fertilidade da terra e passaram a praticar a agricultura de forma mais sistemática, aproveitando o regime das águas fluviais. Deste modo, os vales dos rios Nilo, Eufrates, Tigre e Ganges, entre outros, foram essenciais para a formação das civilizações egípcia, suméria, babilônica, hindu e tantas outras que serão analisadas no decorrer deste curso. Para Arruda e Pitelli, estas civilizações, pelas suas características, são chamadas sociedades agrárias ou férteis. Mas existem ainda outras denominações, que é uma das minhas favoritas, que é impérios teocráticos de regadio. Outros povos, porém, sem a possibilidade de viverem apenas da agricultura, obtiveram seu desenvolvimento ao dedicarem-se à pecuária, ao comércio ou mesmo à guerra, com destaque para os persas, os fenícios e os hebreus. Ao longo desta obra, iremos estudar o fenômeno religioso na Antiguidade, período que engloba as primeiras civilizações do Oriente Médio, a Grécia Antiga, Roma, procurando por arquétipos, nos mitos primitivos, a ideia de um ser supremo, a partir da contemplação dos fenômenos naturais. Além disso, iremos investigar exemplos que delimitem sobre quais aspectos tais mitos são resquícios de um possível monoteísmo primordial, conforme revelado no texto paulino de Romanos 1, do 19 ao 25, e defendido pela escola histórico-cultural Grabner, Smith, Coppers. Para tanto, começaremos examinando as sociedades que se formaram no chamado Crescente Fértil e as regiões circunvizinhas, como o Império Persa e as sociedades fenícias e cretenses. Diversas etnias
formavam os povos que habitaram a região do Crescente Fértil. Contudo, duas eram predominantes, a dos arianos, ou indo-europeus, e a dos semitas. Ambas tinham traços físicos característicos, como a forma do crânio, a cor dos olhos, o tipo do cabelo. Para estes historiadores, Arruda e Pitelli, não é possível definir precisamente a origem destas duas etnias. Os arianos teriam se desenvolvido, ao que tudo indica, nas planícies do centro da Ásia, por volta do segundo milênio a.C., até mais ou menos 1500 a.C., começando a se dispersar em vagas sucessivas para regiões distantes. Alguns grupos teriam ocupado o Alto Planalto do Irã e a Índia, enquanto os outros teriam seguido para a Ásia Menor e para a Europa Mediterrânea. Já os semitas, grupo da qual fazem parte os assírios, os fenícios e os hebreus, teriam se originado na Arábia e na Síria e começado a se deslocar a partir do quarto milênio a.C. Surgimento da civilização. José Arruda e Nelson Pitelli revelam que com a sedentarização dos grupos humanos, no período de formação das civilizações do Crescente Fértil, a humanidade reduziu sua dependência para com a natureza, passando a dominá-la a partir de uma melhor utilização da tecnologia. Foi nessa época que surgiu o arado, os canais de irrigação, a domesticação de animais, os silos para armazenar produtos, aprimorando sim as técnicas de construção, com a utilização, por exemplo, do tijolo, das colunas de sustentação e do plano inclinado para elevar os blocos de pedra. Desenvolveram-se também a metalurgia e a cerâmica. Arruda e Pitelli destacam que todas estas mudanças ocorridas neste período, a mais significativas se deram no âmbito da organização dos grupos sociais, exemplificados no surgimento do Estado, na divisão social do trabalho, na hierarquização dos grupos sociais, na acumulação de excedentes, nas dominações sociais. Para ele, todas estas transformações faziam parte do alicerce sobre o qual se sustenta hoje a sociedade ocidental. Mais do que isso, seria mesmo o momento da sua criação. Antônio Joaquim Severino, filósofo, ao analisar a ação humana sobre a natureza, aponta que esta, impregnada pela ação subjetiva, sendo a primeira forma de praxis dos homens, e se configurando originalmente como trabalho, ou seja, ação transformadora sobre a natureza para arrancar dela